Boa noite, pessoal. Tudo na paz com vocês? Espero que estejam todos bem e protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje é um dia muito especial, Sexta-feira Santa, e um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus se entregava naquela cruz por cada um de nós. Jesus se entregava lá por amor a nós. Jesus se entregava para levar consigo os nossos pecados, aqueles que nós já cometemos e aqueles que nós ainda vamos cometer. Por tudo isso, por amor a nós. Porém, eu queria refletir com vocês num texto que tem a ver com esse dia, porém um pouco antes da crucificação. E eu queria que você acompanhasse comigo esse tempo de devocional. Eu queria que você olhasse para esse texto, olhasse para a sua vida também e visse nele o que você pode tirar de lição para a sua vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela é atual, ela age, ela tem poder de transformar, de mudar a nossa vida hoje, meus irmãos. Então eu queria te convidar, abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 54 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos 54 ao 62. Diz assim essa passagem: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meus irmãos, essa passagem, ela mostra Pedro, o discípulo tão querido, tão fiel de Jesus, aquele mesmo discípulo que andou com Jesus sobre as águas, aquele mesmo discípulo que acompanhou Jesus durante suas curas, durante os seus ensinos, aquele que comia junto, aquele que dormia no mesmo lugar que Jesus, ou seja, aquele discípulo que caminhava de perto com Jesus. E aqui aparece Pedro, esse mesmo Pedro, ao ver Jesus sendo preso para ir para a morte. Pedro nega conhecer Jesus. E aqui o relato mostra que por 3 vezes, enquanto ele estava vendo Jesus sendo preso e levado pelos soldados de longe, ou seja, ele já estava com medo. E aí, em alguns momentos, ele se assentou junto do povo e as pessoas começaram a perceber que ele era Pedro, aquele que andava com Jesus. E falavam: você não é aquele que andava com Jesus? E ele, por 3 vezes seguidas, ele disse que não. Ele negou Jesus por 3 vezes. E aqui diz que na última vez que ele negou, o galo cantou. E isso era uma profecia que Jesus já tinha dito. Porque Pedro antes havia falado assim: Jesus, onde quer que o Senhor vá, eu irei com o Senhor. E não deixarei o Senhor ser preso e nada de mal vai acontecer com o Senhor. E aí, Jesus, já conhecendo, de antemão o coração de Pedro, falou: Pedro, você vai me negar. E quando você me negar pela 3ª vez, o galo vai cantar. E isso foi o que aconteceu. Aquele homem que tinha tanta vontade de proteger Jesus, de estar perto, ele teve algo que nós também temos hoje: medo. Medo de reconhecer que é discípulo de Jesus. E aqui a gente vê por que Pedro ele teve medo. Eu creio que é porque ele estava vendo o sofrimento já de Jesus, e ele sabia de tudo aquilo que Jesus já ia passar, e por isso ele talvez sentiu medo de passar pelas mesmas coisas que Jesus passaria. Então por isso ele recusou. Ele
negou Jesus. E quando eu vejo aqui Pedro, na verdade, negar Jesus, ele estava negando não somente a Jesus, ele estava negando as convicções dele. Porque ele conhecia, sabia o que Jesus já tinha ensinado para ele, sabia da palavra, ele era convicto que Jesus era o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Mas mesmo assim ele negou suas convicções, ou seja, aquilo que ele acreditava. Aqui nós vemos que ele negou a sua fé, porque ele acreditava em Jesus por meio da fé, ele cria por meio da fé. Quando ele negou Jesus, ele negou a própria fé. É como se ele estivesse falando, não, eu não acredito mais que o Senhor é poderoso e o Senhor é o Senhor, aquele que veio, Filho de Deus, para salvar a humanidade. Eu vejo também que ele negou quem ele era. Pedro negou até mesmo quem ele era, porque ele era um discípulo, alguém que caminhava de perto com o mestre, alguém que tentava ser parecido com o mestre. No momento que ele nega Jesus, ele nega ser um discípulo de Jesus. Ele nega ele mesmo, quem ele era, aquela pessoa que tinha sido transformada por Jesus. Meus irmãos, olhando para esse relato, nós podemos talvez imaginar assim, nossa, mas olha que Pedro é um picareta, né? Porque olha, andou com Jesus, ouviu de Jesus, viu Jesus curar, viu Jesus fazer inúmeros milagres e mesmo assim negou a Jesus? Sim. E Pedro é como um de nós. Talvez você, olhando para ele, ache ele como um vilão, no caso, né? Por ter negado Jesus naquele momento tão difícil. Porém, meus irmãos, nós somos iguais a Pedro, porque nós negamos a Jesus diariamente. Pedro negou nesse momento. Nós, muitas vezes, negamos a Jesus diariamente. E muitas vezes até por medo. Como que nós negamos a Jesus por medo? Sabe por quê? Porque a caminhada com Jesus, ela exige de nós deixarmos algumas coisas que não pertencem a essa caminhada para trás. E muitas vezes isso tem a ver com alguns vícios que a gente tem, coisas que nós gostamos de fazer, porém que não devem ser feitas mais. E a gente tem medo de caminhar com Jesus e ter que largar tudo isso, ter que renunciar a tudo isso. Nós temos medo de renunciar pessoas, porque na caminhada com Cristo, muitas vezes nós vamos ter que deixar algumas amizades, alguns relacionamentos para trás, porque isso não faz parte da caminhada, e por isso muitas vezes nós temos medo, e nós negamos a Jesus, nós negamos a nós mesmos, dizendo que nós não somos discípulos, porque nós não queremos deixar algumas coisas para trás, para seguir esse Jesus. Muitas vezes nós negamos a Jesus no nosso dia a dia, falamos que nós não somos cristãos ou não somos discípulos, porque nós não queremos fazer parte de um grupo excluído. Talvez existem grupos que você participa que, se souberem que você é cristão, eles vão te isolar, eles vão te excluir do grupo, e você não quer isso. E muitas vezes, para se manter nesse grupo, se manter nesses relacionamentos de amizade, você nega Jesus. Talvez você não precisa nem falar isso. Você não precisa falar, não, eu nego Jesus, eu não conheço Jesus, eu não caminho com Jesus. Mas talvez através das suas atitudes. Porque talvez você tenha agido da forma que eles agem, você tem falado as coisas que eles falam, coisas que não deveriam ser faladas, atitudes que não deveriam ser feitas por você. Nesse momento você está negando a Jesus. E eu vejo também que muitas vezes é por medo da perseguição. Porque nós sabemos, aqui Pedro sabia disso, que se ele falasse que era um cristão, que ele seguia Jesus, que era um discípulo de Jesus, as pessoas iam perseguir ele. E muitas vezes nós somos assim também, nós negamos a Jesus porque nós temos medo da perseguição. Nós temos medo de sermos perseguidos por sermos cristãos. As pessoas olharem para nós e falam, lá o cristão, olha lá. E aí a gente tem aquele olhar, né? As pessoas olham para nós com julgamento. Então, olha lá aquele cristão fazendo aquilo de errado. Porque as pessoas não entendem que a caminhada com Cristo, ela é um processo onde a gente vai deixando o que não faz parte, os pecados, algumas atitudes nós fazemos para trás com o tempo. As pessoas acham que por você falar que é crente, que é cristão, você já não pode cometer mais nenhum pecado, você tem que ser santo. E realmente, nós temos que buscar isso, a santificação dia após dia, porém ela é um processo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, e você talvez tenha medo de ser julgado por essas pessoas, de ser perseguido, talvez por ser cristão, de você não poder fazer parte de algum grupo, de você não poder falar com algumas pessoas por você ser cristão. E por isso você nega a Jesus diariamente. Meus irmãos, então eu vejo que nós temos várias possibilidades de negar Jesus também, assim como Pedro fez.
Porém, o que eu peço para você é se manter firme, meu irmão. Se mantenha firme. Nós vamos ver, domingo eu vou trazer uma palavra no culto à noite, eu queria que você acompanhasse, que é a restauração de Pedro. A gente vê aqui que termina o texto, né, no versículo 62, diz assim, quando Jesus olha para Pedro, né, depois que já tinha negado, Pedro olha para Jesus e se lembra de tudo que aconteceu, de tudo que eles passaram juntos. E aí diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando a gente nega Jesus, meus irmãos, a gente sabe que no fundo a gente está fazendo errado. A gente sabe que no fundo nós deveríamos estar firmes, seguindo o Mestre. Ele mesmo diz, você que quer vir após mim, quer vir até mim, tome sua cruz e siga-me. Pedro não fez isso e muitas vezes nós não fazemos isso. Mas eu queria te desafiar nessa noite. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Não importa se você vai ser perseguido, se você vai ser rejeitado, se você vai ser humilhado. Não tenha medo. Não negue a Jesus no seu dia a dia. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Continue firme nesse caminho. Por mais que nós não estamos nos reunindo nessas sextas-feiras que temos passado, mas eu queria que aí na sua casa você se mantivesse firme na fé. Não negue a Jesus no seu dia a dia, mas se mantenha firme, se fortaleça, ore, leia a palavra, não faça disso somente quando a gente se reúne, quando a gente está em culto, mas faça isso no seu dia a dia, que isso vire um costume. Enquanto mais você conhecer esse Jesus, menos vontade de negá-lo você vai ter, porque o amor dele vai tomar conta do seu ser, vai te arrebatar, vai te trazer para perto dele. Não negue a Jesus, meus irmãos, não negue a Jesus, mas permaneça firme na fé, caminhando com Ele, independente de tudo que venha acontecer na sua vida. Continue firme com Jesus. No domingo eu vou falar sobre a restauração de Pedro. Jesus, depois de morto, ressuscitou e Ele restaura a vida e a vocação de Pedro. Então eu queria que você acompanhasse, que é mais ou menos um término do que a gente falou aqui hoje. De Pedro negando a Jesus. Lá, Jesus, mesmo tendo sido negado por Pedro, Jesus vai lá e restaura a vida de Pedro. E eu queria que você agora orasse comigo, pedindo forças para Deus, para Jesus, para Ele cuidar de você, para Ele te manter firme nos caminhos dEle. Em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz. Nós te agradecemos porque ela fala aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos porque ela nos desafia, ela nos alinha, ela nos traz para perto de Ti. Obrigado pela exortação que o Senhor trouxe hoje, Pai. Eu peço que isso faça parte da vida dos meus irmãos, Pai. Que eles, como jovens, não neguem a Jesus no dia a dia, Pai, mas que eles permaneçam firmes, olhando para o Senhor e seguindo os Teus passos a cada dia, Pai. Os ajude nesse momento de quarentena a ter um relacionamento mais íntimo contigo, Pai. Proporcione para eles momentos que eles possam orar, Pai, que eles possam meditar na palavra. Fale poderosamente aos corações deles e que através da Tua voz, da Tua palavra, eles possam ser moldados, assim como um vaso de barro sendo moldado pelo Senhor. Em nome de Jesus, proteja cada um deles, seus familiares e tudo que eles venham a fazer seja debaixo da Tua proteção, Pai. Nós te pedimos, agradecemos e bendizemos o Seu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar tremendamente vocês. Vamos continuar orando para acabar logo esse tempo e a gente voltar às nossas reuniões de novo e a gente estar perto um do outro, fisicamente também. Deus abençoe, um ótimo final de semana, uma abençoada Páscoa para cada um de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço.